Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 31. Gênesis 31. É um capítulo longo, nós já comentamos algumas porções em outras mensagens anteriores, mas é necessário ler todo o capítulo e nós vamos então expor Gênesis 31. A palavra do Senhor nos diz assim nesta noite: Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar, que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates, tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos, na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas
como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente, há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó e na de Lia e nas das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então cirou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, Jacó, porém lhe chamou Galeede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti, e por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha,
e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. Partindo, voltou para a sua casa. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui diante do Senhor, da Tua palavra lida, e nesse momento, ó Pai, na expectativa de ouvir a Tua voz na palavra, pela obra do Teu Espírito. Vivemos em dias difíceis, dias maus, de tantos conflitos e problemas, e mais do que nunca, ó Pai, precisamos ouvir a Tua voz, sermos instruídos na palavra, e sabemos que dependemos do Senhor, Pai, para isto, e sabemos que nada temos diante do Senhor, nada somos. Vivemos dias em que tantas dificuldades, fraquezas, mas sabemos que o Senhor, a Tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza, ó Pai. E por isso pedimos nesse momento que o Senhor se agrade em falar conosco. Exalta o Teu nome, o nome de Cristo, que seja o Teu nome a ser exaltado, glorificado, e abençoa esse momento, ó Pai, que seja instrutivo, que o Senhor nos dê crescimento espiritual e nos prepare para as lutas da semana e nos dê sabedoria do alto para vivermos nesse mundo e também quebrantamento, humildade diante do Senhor. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então lemos aí todo o nosso texto, dando sequência àquilo que já vínhamos falando no capítulo 30, então iremos prosseguir essa exposição em Gênesis. Irmãos, nós percebemos no sermão anterior uma espécie de acordo trabalhista entre Labão e Jacó. Jacó trabalhou 14 anos, era uma espécie de dote pelas filhas de Labão, as suas esposas, Lia e Raquel. Depois nós vimos que era o seu desejo partir, mas o Senhor, então, tratando com Jacó, o orientou que iria abençoá-lo. Ele é o homem de Deus. Já havia evidências de que o Senhor estava com ele, abençoando apesar de todas as lutas, dificuldades. E agora era o momento de Jacó trabalhar pela sua família. Deus, o Senhor, iria providenciar um livramento para Jacó e ele não iria sair dali de mãos vazias. É isso que nós vimos no capítulo anterior e vemos e iremos ver nesse capítulo. Ou seja, o Senhor deu sonhos a Jacó, revelando a ele que iria lhe prosperar por meio dos rebanhos de Labão. Viria de Deus a bênção, mas ele iria usar o trabalho mesmo de Jacó de pastor, e através desse trabalho o Senhor iria abençoá-lo grandemente. Então, já falamos sobre esse sonho, e lemos aqui no texto, que o Senhor lhe fez ver o anjo do Senhor, que é um tipo de Cristo, que na verdade é uma cristofania, não é um tipo, é uma cristofania, o próprio Cristo, que apareceu para Jacó lá em Betel, aparece em sonhos para Jacó e revela a palavra para ele, que ele iria abençoá-lo, que ele lhe daria então rebanhos, prosperidade. E então nós observamos que esse crescimento de Jacó, e que causou inveja em Labão, causou inveja nos filhos de Labão, não era uma questão que nós observamos na sessão anterior. Mas Jacó, ele era um pastor experiente, e ele tinha uma técnica. Ele pegava aqueles galhos, levava o rebanho ali para a beira do rio, separava os animais mais fortes dos mais fracos, e então, por meio dessa artimanha, Jacó prosperou. Não, irmãos, não foi isso. Não foi os esforços de Jacó, até porque, geneticamente falando, naturalmente falando, o seu salário não deveria ser grande coisa, porque os animais que ele escolheu como salário, e Labão aceitou, geneticamente eram os animais mais exóticos, mais difíceis de nascer, da cruza, da procriação daqueles animais.
E Labão se certificou de separar todos os animais que tinham aquela cor, colocou com seus filhos longe dos rebanhos de Jacó. Então, nada, humanamente falando, é uma questão de fé, de Jacó confiar em Deus. Uma dificuldade muito grande, Deus lhe revelou em sonhos que seria assim. Ele precisava crer em Deus, e embora ele tenha agido ali, feito aqueles galhos e etc., nós sabemos que foi um milagre de Deus, foi uma ação de Deus. Ele usou a responsabilidade humana dele, ele continuou pastoreando o rebanho, ele continuou servindo da melhor maneira, sendo um bom funcionário do seu sogro, mas, de fato, Deus lhe quis abençoar e prosperar, isso que nós já observamos em nosso texto. E nós vemos aí no capítulo 31, no verso 9, a maneira que o próprio Jacó observava esse movimento de Deus. Veja, Jacó ele descreve o que aconteceu. Ele diz: assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Ele chama as suas esposas, ele vai descrever a situação, que é hora de partir, que as coisas não estão mais da mesma maneira, Labão não olha com os mesmos olhos. Os filhos de Labão deveriam dizer: Jacó tirou o rebanho do Senhor nosso pai. Esse Jacó é um aproveitador. E aí eles deveriam ter um olhar negativo, um olhar não mais favorável, e Labão, que antes tinha um olhar favorável, que nós vimos, também deve ter mudado o seu olhar para com Jacó. E Jacó está consciente de todo o movimento. O Senhor tirou o rebanho de Labão e deu a ele. Há uma intervenção de Deus. Irmãos, Deus é soberano. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor. Nós somos mordomos. O Senhor é quem nos dá a nossa porção diária e quem administra essa distribuição dos bens. Deus pode fazer isso soberanamente, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E nós vemos que não houve fraude de Jacó, não houve roubo nem furto. Ele tratou antes o seu salário, e para ficar claro que se ele achasse algum animal listado, salpicado e malhado, era de Labão, ele podia, quer dizer, era o salário dele, né? E não havia sido furtado de Labão. Então, um milagre de Deus, vemos no texto, e nós vemos como é que Labão agia com Jacó, verso 7. Veja aí como é que era em todo o processo, o modo como Labão agia com Jacó, o próprio Jacó dizendo o que acontecia. Mas vosso pai me tem enganado. Vosso pai me tem enganado. E por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Todo momento era o malhado, depois era o salpicado, depois era o listado. Ele olhava, ele via, porque quando ele dizia que era o malhado, só nascia malhado. Quando ele dizia que era o salpicado, só nascia salpicado, e etc. Então, Labão, todo momento mudando o salário, dando o seu jeitinho ali, buscando fazer mal a Jacó e mantê-lo debaixo da sua sujeição. E diante disso, irmãos, apesar disso, os rebanhos cresceram de Jacó. O homem enriqueceu. E no capítulo 31, de verso 1 a 3, nós vemos então o plano de fuga de Jacó. Ele planeja fugir. E nós vemos aí as razões da fuga. Mais 6 anos passaram, depois dos 14, pelo dote das filhas de Labão, mas agora ele deseja fugir, e o texto é muito claro, que Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão. Ele ouvia os comentários. E qual era o comentário? O que é que estava, nos burburinhos, nos comentários? Esse Jacó é um ladrão. Esse Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Se ele tem alguma coisa hoje, se ele enriqueceu, isso é um ladrão, roubou. O que nós vemos claramente, irmãos, que não é verdade. O acordo foi
totalmente bem elaborado, e houve, na verdade, uma ação de Labão para impedir a prosperidade de Jacó, uma ação frustrada, porque quem estava por trás daquela prosperidade era Deus. O Senhor estava, Jacó é o homem de Deus, o anjo do Senhor aparece para ele, lhe faz essa promessa, e o Senhor está cumprindo aquilo que ele havia prometido em Betel para Jacó, que seria com ele, que iria abençoar ele, que estaria, etc., com ele. Então, tudo isso que está acontecendo é as bênçãos da aliança. Jacó é patriarca, ele tem a bênção de Abraão, a bênção de Isaac. Ele é aquele que dá continuidade à linhagem do Messias. Ele é o homem de Deus, ele é abençoado. O Senhor está com ele, como está com o seu povo, ele estava ali representativamente com os patriarcas. Jacó podia contar com a bênção de Deus, com a provisão do Senhor. As promessas de Deus estão sobre ele. É um crente, é um homem da aliança, que está andando com Deus e experimentando o seu cuidado. Mas a conversa é que Jacó, tomou a riqueza de Labão, e Jacó observou pelo rosto. O texto diz que ele reparou na face de Labão, no rosto de Labão, que não lhe era favorável como antes. Então, houve um tempo que Labão, nós vimos lá, fica comigo, Jacó. Por adivinhação, percebi que o Senhor me abençoou por tua causa. Fica aqui, diz aí o teu salário. E é promissor, esse relacionamento era muito promissor para ambos ali. Então, Labão tinha em boa conta Jacó, mas agora não. Talvez ouvindo seus filhos, a inveja, está vendo, Jacó está rico. Está poderoso aí, enriqueceu muito, cresceu o seu rebanho. Então, em toda essa cena, nós observamos que Jacó reage a essa situação, no seu desejo de fugir, de ir embora, no caso, mas o texto usa essa linguagem de uma fuga, porque ele sai sem avisar ali para Labão. Mas também tem um motivo que não é apenas o rosto, a cara feia, não é temor de homens. Jacó é homem de Deus, irmãos. Jacó ele nem foi para ali por causa de ninguém, foi Deus que enviou ele com um propósito, e nem ele vai sair dali por causa apenas de cara feia de Labão e dos seus filhos, mas no verso 3, o próprio Deus, no contexto, ele diz: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, o desejo de sair, de Jacó sair dali, lá atrás nós vimos, ele tinha essa vontade, mas não era o tempo de Deus para ele. Ele fica mais tempo, ele enriquece, o clima muda do lugar, mas Deus agora diz: você vai sair, volte à terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então chegou a hora, Jacó. Você trabalhou mais 6 anos, eu fui contigo, mas agora é a hora de ir e eu serei contigo. Não se preocupe com Esaú lá, que quer lhe matar. Não se preocupe com Labão aqui. Obedeça. Como o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Então, Jacó assume a liderança da sua casa. Ele é um homem de Deus, é o homem da aliança, ele é guiado por Deus. A situação não é mais favorável. Deus diz para ele sair. E ele chama as suas esposas. Ele chama Raquel e Lia, especialmente ali, depois acho que sim, tinha as outras concubinas, as esposas, ele chama ali à parte. E ele vai dizer às suas esposas a situação, que ele precisa sair. E o texto nos diz que elas estão de pleno acordo. Irmãos, é uma questão muito sensível. Naquela época, e ainda hoje, uma mulher, é sábio para a mulher ter boa amizade com seu pai e seus irmãos, porque se o marido quiser oprimir ela, fazer algo com ela ruim, se ela tem irmãos e um pai, a situação é mais difícil. A situação é mais complicada. Então, para Lia e Raquel romper com Labão, não era algo, Jacó está num terreno difícil.
porque é claro que elas são esposas dele, mas ali é a terra delas, ali é onde elas habitam, ali perto do seu pai, dos seus irmãos. Jacó então chama as suas esposas e explica para elas: o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E aí ele descreve a situação, o que Deus tem feito, o empenho que ele tem trabalhado, como o pai tem havia enganado ele várias vezes mudando o salário, e que finalmente ele estava naquela condição ali atualmente porque Deus estava com ele. O Senhor o havia abençoado. Tomando ali os rebanhos, ele explica o sonho, e mais na frente, irmãos, no versículo 14, elas vão dar uma resposta favorável a Jacó. Ele ganha o apoio das suas esposas, embora ele é o cabeça, ele age com sabedoria. Não era fácil esse rompimento daquelas mulheres com seu pai, com seus irmãos e com seu clã. E elas dizem, elas concordam, elas dizem no verso 14: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai, não nos considera ele como estrangeiros, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Jacó trabalhou para pagar aquele dote. E, por outro lado, quando Jacó casa com as duas, Labão era para dar um dote também, um presente ali, não é dado nada. Nós não vemos isso no texto. E elas dizem: pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então, esse é o motivo dessa cena em Gênesis, desse rompimento de Jacó com Labão. Jacó que corre risco de vida lá com Esaú. Mas agora a situação não é boa, ele vai ter que sair meio que fugido de Labão. Não é favorável a situação dele. A situação não é boa, o relacionamento dele com Labão e com os irmãos de Labão, ali, os filhos de Labão, não é um bom relacionamento. Então, qual é o motivo? A vontade de Deus, como vimos aí, Deus dizendo: sai, volta, sai dessa terra, torna a terra de teus pais. Tu és o homem da aliança, eu tenho um plano, eu prometi aquela terra a Abraão e Isaque, você agora é detentor, Jacó, dessa promessa. Volta, então, à terra da tua parentela e eu serei contigo. E humanamente falando, qual é o motivo da partida? Inveja, ciúme, possivelmente da riqueza. Né? Eles começaram a observar: esse homem está enricando aí, prosperando, e na visão humana deles, é do rebanho do nosso pai. E era o salário dele, né? Porque o salário dele como pastor era esse, era uma parte do rebanho ali, e era o acordo que havia sido feito. Então, na visão humana de Labão, embora, irmãos, as filhas eram agora esposas de Jacó, os animais agora eram deles, eram nascidos ali, era o salário de Jacó. Mas, na visão ali, aparentemente, né, tudo vinha ali do que era de Labão anteriormente. E isso causou um conflito, uma tensão dentro da família, dentro do clã, junto com o propósito de Deus, que não era que Jacó ficasse ali para sempre. A segunda parte, aí, o segundo ponto, do verso 4 a 16, que eu já citei aí, vamos rever aqui brevemente, é a conversa de Jacó com as esposas. Ele expõe às esposas a situação. Ele verifica com sabedoria, como disse, era importante o apoio das suas esposas aí nesse momento, e ele apresenta os fatos para elas, a sua interpretação teológica: foi Deus, é a ação de Deus. Jacó está dizendo: é providência, foi providência de Deus. Você viu que não tinha nada humanamente falando para que eu prosperasse, cheguei sem nada aqui. Atravessei aquele Jordão com um cajado na mão. Quando ele vai em direção a Esaú, agora ele será 2 bandos, 2 grupos. Ele separa ali as concubinas, as esposas, e ele dá presentes a Esaú, que vamos ver mais na frente. Animais, camelos, bois, carneiros, jumentos, animais ali que eram usados
e eram parte da propriedade, da riqueza daqueles homens. Então, ele apresenta esses fatos à sua esposa e apresenta o fato de que ele vinha sendo enganado. Que o pai, na verdade, ali, Labão, toda hora enganando, mudando o salário, trapaceando, e que há uma evidência clara de que ele estava ali naquela situação, em condições de partir favorável, puramente por causa de Deus, da ação de Deus. Deus cumprindo a promessa, ou seja, foi o que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, independente da sabedoria, da sagacidade de Jacó, da sagacidade de Labão, o Senhor estava naquela situação, e a vontade de Deus foi feita, e as coisas aconteceram, porém não agradou, né, a Labão e seus filhos de modo algum, e Deus deu àquelas mulheres entender isso dessa maneira e concordar com Jacó. Imagine que elas dissessem: não, vamos ficar e tal, para Jacó voltar, embora ele é o líder ali. Isso seria estranho, mas imagine que, se não houvesse acordo, seria uma dificuldade para ele partir, e seria uma tensão ainda maior, talvez não fosse o momento. E Deus usou essas situações para confirmar: era o momento de partir, e as coisas foram acontecendo, e as suas esposas entenderam também dessa maneira, e isso foi um desenvolvimento. Possivelmente, se fosse antes, em outra ocasião, elas não teriam essa clareza para perceber esses acontecimentos dessa maneira, e Deus foi trabalhando, elas foram compreendendo e chegaram a entender plenamente que era a hora de partir, de romper, e que Deus estava naquele negócio, era uma obra de Deus, da providência do Senhor. Do verso 17 a 24, irmãos, nós temos a fuga e a perseguição de Labão. Então, Jacó, ele vai sair sem avisar, certo? Ele escolhe estrategicamente um momento, ele fica preocupado, ele vai dizer mais à frente, de Labão impedir a sua partida, segurar as filhas, a família, os netos ali. Então, ele prepara uma ocasião oportuna em que ele não comunica a Labão, Labão está tosquiando as ovelhas do rebanho, é um período de tosquia, tirar a lã das ovelhas, está ocupado, ele está lá cuidando dos rebanhos, e Jacó sai sem avisar, ele prepara tudo. Irmãos, lembre que Jacó, ele tem uma grande comitiva de rebanhos, crianças, e era difícil, tinha que ir andando lentamente, tinha que parar de quando em quando, dar água aos animais, as crianças iam devagar, como ele vai dizer mais na frente para Esaú, no passo do gado. Era um processo lento, era uma comitiva grande, nesse sentido pesado. Você vê que eles levavam tendas, as tendas eram levadas para eles acamparem, morar meio que nômades e peregrinos. Então ele escolhe o momento da tosquia. E aqui uma descrição dele reunindo os seus bens, e no meio desse processo, Raquel, difícil um pouco entender, mas o texto descreve isso, ela furta os ídolos do lar. Veja que nesse capítulo vai ficando claro que Labão, ele conhecia o Deus de Abraão e de Isaac, mas ele era idólatra. Ele era politeísta. Ele tinha ídolos na sua casa, e existem várias teorias sobre esses ídolos. Alguns dizem que ele fica preocupado aí, ele vai no encalço de Jacó atrás desses ídolos, porque quem tinha esses ídolos era o herdeiro, aquele que queria ter o poder no clã, e existem essas leituras aí, os comentaristas falam sobre isso. O fato é que ele era politeísta, ele era idólatra, ele age de modo ímpio, essas características ficam mais aguçadas nesse momento da narrativa, de que Labão, de fato, é alguém, né, aí que não tem evidências de crente. Ele vê, por exemplo, Labão, ele vê Jacó prosperando, enriquecendo, ele tinha que dizer: é o homem de Deus, é abençoado, e se alegrar com isso. Ele não estava roubando de ninguém, não tirou nada dele, era o salário dele. Quando nós, irmãos, quando nós vemos, é o que temos
visto aqui nesses textos e ensinado e pregado aqui para os irmãos. Deus, Ele é soberano, Ele querendo, não quer dizer que Ele vai fazer com todos, não é teologia da prosperidade. Se Ele quiser lhe abençoar, Ele vai lhe abençoar. E nós temos que desenvolver o que nós temos no Novo Testamento, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se Deus quiser escolher um de nós aqui, daqui a um tempo, e prosperar e abençoar, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com essa atitude que está aí na cultura de inveja. De uma cultura de achar que um irmão ou alguém tem alguma coisa que tirou do outro, ou qualquer coisa do tipo. E não, irmãos, nós cremos num Deus que abençoa o trabalho, ou abençoa aqueles que Ele quer abençoar, e aqueles que Ele não quer prosperar, que são crentes, vão ser sustentados. Vamos ver aqui, daqui para o final, você conta com a bênção de Deus, como Jacó. Você conta com o cuidado de Deus na sua vida. Você tem o Senhor, a bênção do Senhor está com você. Porque você é da aliança, você é crente, é salvo, é regenerado, você está em Cristo. Você tem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Além dessas bênçãos, Deus pode querer lhe prosperar, que é o caso de Jacó, dos patriarcas, caso ele não seja o propósito dele lhe dar grandes riquezas, mas ele vai ser com você. Se ele lhe der, porque ele tem um plano, ele quer lhe usar, ele quer lhe abençoar com um propósito, você deve buscar discernir isso. No caso de Jacó, era o propósito de Deus que os patriarcas, como evidência dessa bênção, dessa presença, além de tudo, também eles tinham essa prosperidade lá, que isso era marcante ali, até para aquelas pessoas ao redor. Você vê que Labão e o povo da época, até hoje, né, muita gente, eles medem a bênção de Deus pela prosperidade. Não é apenas isso que mede a bênção de Deus, isso é coisa da teologia da prosperidade, mas ali especialmente era assim, e às vezes tem gente que é próspero porque Deus abençoou, existe, é real, isso acontece. Não quer dizer que é todo mundo, não quer dizer que a gente tem que determinar, como algumas igrejas estão determinando, você tem que determinar isso ou aquilo, mas você, como crente, vai conhecer pessoas, irmãos, que Deus prosperou e que são a bênção para a igreja. Tem suas lutas também, como aqueles que não têm, mas vai acontecer isso. E quem sabe, né, alguém de nós aqui pode ser abençoado nesse sentido, se for da vontade do Senhor. Foi o caso de Jacó. Tem as lutas, né? Inveja, foi invejado, né? Foi odiado, o rosto dos seus parentes ali, né, não agradou. Então, quando você tiver abençoado, na verdade, não apenas dinheiro, né? O crente é abençoado. E você vai atrair a inveja do mundo. José não tinha nada, né? Mas atraiu ali a oposição da mulher de Potifar, depois na prisão, aquela situação ali na prisão, etc. Então, independente, irmãos, de ser só questão financeira, nós como igreja contamos com a bênção de Deus, e o mundo ele não vai olhar para nós com um olhar favorável, né? Para eles é estranho essas coisas, eles não aceitam, né, essa providência, eles são rebeldes para com a providência de Deus, para com a bênção de Deus sobre o seu povo, e nós temos que estar preparados para isso. E Jacó experimentou isso, e nós também vamos experimentar. Então, Jacó parte com a sua família, com seu gado, com seus bens, né? Ele fez os seus filhos, suas mulheres montar em camelos, andar, né, ali montados. Alguns animais iam andando, alguns a pé, mas os filhos, os mais tenros, suas mulheres, e partiu. E o texto diz que ele logrou a Labão, arameu, não lhe dando saber que fugia. Então, ele iludiu, enganou Labão no sentido de não avisar que partia. Labão não desconfiou disso, que ele estaria ali, para ele os seus filhos estariam ali, sua mulher, e de repente, então, num dado momento, ele iria voltar para casa e todo mundo foi embora ali, a família de Jacó, suas filhas haviam ido embora. Labão persegue Jacó, são 7 dias de viagem, mais ou menos 120 quilômetros, já de distância. E nesse processo de perseguir a Jacó,
Ele está indignado, né, porque Jacó foi embora levando os seus filhos, não lhe deu a saber, as filhas, e pensando, coisa boa não era de Jacó, né? Fazer coisa boa com Jacó não era, que ele estava pensando ali. E nesse processo, nessa distância em que ele perseguia a Jacó, Deus se revelou a ele, Labão, e disse: não fale nada, nem mal, nem bem do meu servo. Ele é o homem da minha aliança. Não diga nada, não faça mal a Jacó. E aí ele é amenizado isso aí, ele vai chegar perto de Jacó e vai meio que abrandar o seu discurso. E é isso que nós vamos ver. Então, há uma providência de Deus. Ele persegue, ele encontra Jacó no caminho, e do verso 25 a 42, há então uma disputa entre Labão e Jacó, verso 25 a 42, o texto diz, veja no verso 24, que o sonho de Deus, quando ele ia ao encalço de Jacó. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Verso 25, alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado sua tenda naquela montanha, também Labão armou sua com seus irmãos a montanha de Gileade, e disse: que fizeste que me lograste, levaste minhas filhas como cativas pela espada. Então, a tensão está aí, há o encontro, o confronto e o questionamento, e a acusação. O que foi que eu fiz que você saiu fugido, levando minhas filhas como que cativas pela espada? Irmãos, Jacó, as mulheres são de Jacó, os bens são de Jacó. Como o pessoal diz hoje, né? A vida é de Jacó, né? A vida é dele. Claro que naquela cultura ele vivia ali naquele clã. A grande questão, na verdade, uma coisa que Labão pode argumentar com Jacó é sair sem falar, né? Ele poderia abraçar suas filhas, seus netos, mas Jacó temia que ele nem liberasse, deixasse partir. O fato é que, embora legalmente Jacó não deve nada a Labão, mas é parente e ele atacou nos sentimentos. Jacó golpeou os sentimentos de Labão. Como é que sai, vai embora e não dá nem um tchau, né? Não dá nem um abraço, não deixa nem eu abraçar as minhas filhas e meus netos. Então, há uma questão ali de relacionamento, há uma questão em que os sentimentos ali foram abalados. Labão fica indignado, ele queria até fazer algo mal, é tanto que Deus diz para ele: não fale nem mal nem bem, guarda-te, não fales a Jacó nem mal nem bem, não ameace a Jacó. Muito mais fazer alguma coisa, né? Nem fale nada com Jacó, com meu servo. E então, essa situação, Labão diz que tem poder em suas mãos, seus sentimentos, né, os sentimentos dele foram golpeados. No coração de Labão, aquela família é dele, aqueles bens são dele, aqueles animais são dele, tudo é dele. Na verdade, não é, né? Não é, mas no sentimento dele, humano, ele foi usurpado. É como se Jacó estivesse tirando algo que na mente dele é dele, na cabeça dele é dele. Mas não era mais, acabou, passou. Talvez foi, né? Talvez as filhas eram dele, mas casaram. Os rebanhos, em algum momento, Deus usou do dele para dar para Jacó, mas não era dele, não tinha nada dele ali. A única coisa que era dele, que Jacó não tinha ciência, eram os ídolos que Raquel, ninguém sabe porquê, levou escondido lá, e essa cena que nós vemos aí, desses ídolos do lar. Então, é uma acusação grave, que Jacó tinha roubado as coisas que eram dele. Talvez indignado com o furto dos ídolos. E Labão, então, na verdade não pode acusar Jacó de nada, mas ele está indignado ali pela partida, pelos ídolos levados. E finalmente o que ele pode, ele acusa, é: você não deixou nem eu abraçar minhas filhas, meus netos, você sai assim e leva os ídolos, né? Aí ele vai, ou seja, ele vai apertar Jacó e etc, no que for possível, mas ele não pode prejudicar a Jacó.
Ele não pode dizer nem mal nem bem. Jacó é abençoado, ele é o homem de Deus, ele é o homem da aliança do Senhor. O Senhor está com ele, como esteve ali, estará, e nada Labão pode fazer. A única coisa que ele tem direito é atrás dos ídolos dele lá, e o texto vai dizer que ele vai sair apalpando as tendas de Lia, de Jacó e Lia, depois de Jacó, de Lia, de Raquel. E ele é enganado pela sua própria filha Raquel. Ele é enganado e Jacó é inocente. E ele diz, observa aí, pode ir atrás aí, veja o que é que tem seu aí nas minhas coisas, o que é que eu tirei de você. E, na verdade, Jacó até fica indignado. Raquel esconde os ídolos debaixo da sela do animal, ela dá a entender que estava ali nos seus dias, como as mulheres têm aí mensalmente os seus dias. E ela finge, então, estar nessa condição, ela engana o seu pai, fica com esses ídolos aí, algo que vamos tentar observar mais na frente, o que acontece com relação a isso. Lá na frente vai acontecer algo com relação a esses ídolos, mas Labão não encontra esse ídolo. Ele não acha, Raquel consegue enganar o seu pai, e Jacó fica irado e briga com Labão e diz, qual é a minha transgressão, o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido, e você não achou nada aqui que é seu. E os dois então brigam, há uma altercação, uma briga, um atrito, e Jacó diz a Labão os fatos, a realidade. Ele expõe diante de Labão os fatos. 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam crias, e não comi carneiro do teu rebanho. Só comi o meu salário, nunca comi um carneiro teu, Labão. E o que perdia, eu pagava. Ele vai dizer, mais na frente, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano. Quando perdia algo, era do meu salário que era descontado. Sofri o dano. Da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite. De dia, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, o meu sono me fugia dos olhos. Então, irmãos, não foram anos fáceis, não foi colônia de férias de Jacó lá em Harã, enquanto buscava casar e voltar para a terra dos seus pais. Foram anos de muito trabalho, de dificuldades, de perder sono, de sentir calor de dia e muito frio à noite, de estar sendo enganado pelo seu próprio sogro, de trabalhar pelas suas esposas, mas de volta o seu sogro não lhe deu dote das suas filhas ali, se bem que o texto diz que ele deu uma serva para cada um ali, que depois se tornou também concubinas de Jacó. Mas finalmente o diagnóstico aí, as cartas colocadas na mesa para Labão foi aí no verso 42, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Se dependesse de você, Labão, eu vim com um cajado, só, atravessei o rio com um cajado. Talvez nem isso eu levasse de volta, porque não tinha mais, não teria mais. Voltaria de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Olha essa repreensão aí ontem à noite. Isso aí é Deus, Deus julgou, Deus está vendo. O Senhor está comigo, Ele viu essa situação e tratou a situação. Você não gostou, não gosta, os filhos não gostaram da situação, mas isso vem de Deus. Foi o Senhor que fez assim. E te repreendeu ontem à noite. E aí, Labão é encurralado. E finalmente, do verso 43 em diante, ele entra em aliança com Jacó. E aí ele vai fazer essa aliança aí que vamos ver. Mas, de fato, com relação a Raquel, se fosse achado os ídolos, a pena por roubo no Código de Hammurabi era pena de morte. Certo? Se ele tivesse encontrado aqueles ídolos ali, Raquel seria réu de morte. Jacó não, Jacó é inocente, não tem crime nenhum.
E aí nós vemos o pacto de não agressão entre os lados, do verso 43 ao verso 54. Então, finalmente, há uma aliança entre as duas partes. O rompimento virá, né? Cada um vai para um lado. Labão deve ter sido convencido que era isso mesmo, não tinha muito o que fazer. Mas, até o fim, veja o discurso de Labão. Até o fim, a sua intenção. Ele diz aí no verso 43, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Veja que eu citei, o sentimento, né? Não é dele, assim, mas ele estava acostumado, o seu sentimento. Foi um processo de Deus, Deus fez dessa maneira essas coisas. Ele sente que está sendo, né, enganado, traído, abandonado, mas Deus havia feito isso e abençoado a Jacó. Ele está preocupado, então, agora com suas filhas, com seus filhos. Ele reconhece, então, que Jacó é o homem de Deus, o homem da aliança de Deus, que teme a Deus, Deus está com ele, de certo modo, e ele deseja fazer aliança com Jacó. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. E houve aquela situação da pedra, ajuntai pedras, cada um batizou as pedras com o nome, e ele fez um acordo de paz entre ele e Labão. Eles invocam a vigilância de Deus. E como pai, ele está preocupado, não maltrate minhas filhas, não case com outras mulheres, não maltrate minhas filhas, quando nós estivermos longe um do outro, e não atravesse para o lado de cá para me maltratar, fazer mal, e eu não vou para o lado de lá. É um acordo de paz. É um acordo de paz entre as partes, e que eles invocaram Deus, a presença de Deus entre eles, para vigiar cada lado do acordo. E aí, então, nós temos toda a explicação aí, né, do texto, a exposição aí. Quero ir para algumas aplicações para a nossa vida hoje, para nós como igreja. Irmãos, aqui é a palavra de Deus, é uma narrativa que é revelada, inspirada, são as escrituras sagradas, mas você tem que lembrar que antes desse texto chegar a nós no século 21, esse texto é da autoria, Deus usou Moisés, e vemos que Moisés ali é da época da saída do Egito, ele é o libertador do povo da terra do Egito, e ele escreve então posterior àquele evento. Então, os primeiros crentes a receberem esse texto eram os judeus, os hebreus, no deserto e posteriormente. E esse povo de Israel, ao ouvir essa pregação, o que é que eles entendiam, o que é que eles observavam ao ver essa narrativa? Essa narrativa, irmãos, tem muitas conexões com a saída do povo da terra do Egito. Lembre que Faraó não queria deixar o povo sair, apertou com o povo, foi um livramento de Deus. E ao sair do Egito, o povo não saiu de mãos vazias. Eles pediam bens para os egípcios, e eles davam roupas, ouro e outros bens. Então, o povo de Israel, ele conhecia essa experiência de livramento, de libertação, esse modo de Deus agir, esse chamado para ir para a terra prometida, sair do Egito, sair do império das trevas, e ir para o reino do Filho do seu amor. E esse é o nosso chamado no Evangelho. Nós somos salvos pela graça, libertos desse mundo mau. Nós somos então chamados a ir a Cristo e desarraigados desse mundo mau. Existe um chamado de Deus para irmos para a terra prometida. E nesse processo há como que um êxodo, uma fuga, ou uma saída do Egito, do império das trevas. E em meio a esse processo, nós somos enriquecidos pela graça de Deus. Hoje no Evangelho, claro, muito mais, isso é evidente, as bênçãos espirituais. Mas nós somos herdeiros do mundo, tudo é nosso. Os bens dos inimigos finalmente serão transferidos para os salvos.
Quando, pastor? É agora? Não. Deus pode fazer esse movimento na questão aí econômica do mundo, mas nós somos herdeiros do mundo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de saída do Egito, a salvação, não é algo fácil, irmãos. Os livramentos de Deus, Deus está conosco, nós somos seu povo. Ele nos livra do mal, do pecado, do império das trevas. Mas não quer dizer que essa libertação vai ser fácil, sem oposição. Não quer dizer que o diabo vai ver Deus salvando um pecador pela pregação, libertando, e ele vai ficar lá só assistindo de boa, vendo. Não, ele vai se levantar, tentar impedir, tentar fazer com que essa obra não aconteça, no que, claro, ele não tem poder para isso, mas no que depender dele, ele vai tentar fazer isso, criar impedimentos, oposições, como o faraó queria impedir e segurar o povo no Egito. Como Labão tudo indica, se Jacó não tivesse saído, fugido escondido, Labão ia tentar segurar ele lá, prender ele lá. Possivelmente Jacó tinha esse entendimento. Então, o fato de termos uma libertação como povo de Deus, como igreja de Deus, Deus está salvando um povo pela pregação, redimindo pecadores. Não quer dizer, irmãos, que isso vai ser algo tranquilo, simples, fácil, sem oposição do mundo. Então, essa pessoa que começa a vir à igreja, o mundo vai dizer: você é louco, você está lendo muita Bíblia e muito preocupado com essas questões de alma, de céu ou de inferno. Então, a mesma coisa deve ser esperada sobre a conversão de uma alma crente. A relação nossa com o mundo não é pacífica na conversão. Não vai ser uma questão tranquila, pacífica. Pelo contrário, a linguagem da Bíblia para a conversão é uma linguagem turbulenta. Então as pessoas querem algo suave, elas imaginam a salvação de Deus como algo muito suave e tal, e elas atenderam o apelo e tudo agora foi só mil maravilhas, só alegria, e agora elas prosperaram e as coisas foram tudo facinho. As pessoas imaginam isso. Toda a linguagem das Escrituras, a própria parábola do semeador é terra pedregosa, terra que à beira do caminho, tem uma terra boa, mas toda a linguagem, né, e alguém já disse, que ela mostra uma conversão, uma salvação, que é necessário uma ação de Deus, uma preparação, arar aquela terra, preparar aquele solo do coração para que haja uma conversão, um novo nascimento. Então, nós devemos entender isso, esperar turbulência, esperar a oposição do mundo, esperar, então, que com tribulações, dificuldades, herdaremos o reino dos céus, e ele, no sentido, então, da responsabilidade humana, é tomado por esforço, não é que é algo meritório, mas que é como o povo, a terra era deles, mas eles tinham que entrar, pegar a espada e derrotar os inimigos ali na terra prometida. Era Deus que daria a vitória para eles, mas eles tinham que lutar. Haveriam dificuldades. E hoje as pessoas estranham, irmãos. Eu sou crente, eu estou indo à igreja, eu estou ouvindo o Evangelho, mas as coisas parecem estar mais difíceis, o mundo está piorando, eu estou percebendo que é difícil e tal, e tem dificuldades. Não, irmãos, isso é parte do procedimento. Então, devemos observar isso, e vemos isso nesse livramento aí de Jacó. Deus o livrou de Labão, mas não foi fácil, desde a questão de Esaú agora, e que vamos ver mais na frente também. Observamos também a prudência de Jacó. Jacó, irmãos, aqui, temos que lembrar que ele está caminhando com Deus, ele é crente, um homem da aliança, ele está sendo santificado, aperfeiçoado, e nós vemos aqui um Jacó mais amadurecido. Ele é guiado por Deus, Deus é que diz para ele ir embora, ele segue a direção de Deus na sua vida, mas ele age com cautela.
ele percebe a reação das esposas, ele observa a inveja dos filhos de Labão, a face de Labão, ele observa a bênção de Deus, as coisas já estavam acontecendo, que Deus está com ele, Deus está presente com ele ali, e que estaria com ele. Então, é uma ação de fé, não pense outra coisa, é um homem que está amadurecendo, que está enfrentando dificuldades, lutas, e que está servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor e sendo fiel a Deus. A prova é que Deus deu sonho a ele. Ele está saindo ali porque Deus lhe deu sonho, de saia, abençoou, é hora de sair. Deus diz para ele: eu que estou impedindo Labão de te prejudicar. Depois Deus aparece o próprio Labão e repreende Labão. E tudo isso, irmãos, então, em meio a turbulências. A vida dos patriarcas, a vida de Jacó, ele vai dizer lá depois na frente de Faraó, né? Quando ele estiver lá com José no Egito: são poucos e difíceis os anos da vida do teu servo. É uma vida de dificuldades, de turbulências, de tribulação, mas com a bênção de Deus, com o cuidado de Deus. E uma bênção de uma maneira que ninguém pode impedir. Então, irmãos, esse tema da presença de Deus, isso é aplicável aos regenerados hoje, aos crentes hoje. Essa ideia de que você vai estar na igreja, não, vai ser só alegria, para de sofrer, não vai ter turbulência, não vai ter dificuldade na sua vida, crente não vai adoecer, não tem nada a ver com o que vemos nas Escrituras, na palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa muito abençoada, contar com a bênção de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, e estar passando turbulências na sua vida, dificuldades. Relacionamento, trabalho, família, saúde. A igreja, nós, o povo de Deus, como igreja, o país, passando. Mas a gente não está orando, pastor, todo dia, e na igreja, e cultuando a Deus, e servindo a Deus. E dificuldade, vem mais dificuldades. Irmãos, isso não é oposto ao trato de Deus normal com o seu povo. Não devemos duvidar que Deus está conosco, a bênção de Deus está conosco, por causa disso. O mundo vai dizer isso, né? É como eles olharam para a cruz de Cristo: esse aí é o Filho de Deus, morrendo na cruz? Salva-te a ti mesmo, não é o Filho de Deus? Como é que pode um Filho de Deus morrendo na cruz, sofrendo? Quem olhava para o apóstolo Paulo: como é que pode um Filho de Deus sendo preso, sendo perseguido, açoitado? Então o mundo vai olhar e nós temos que ter cuidado com esse olhar de incredulidade. Ele vai dizer: como é que pode? Você é crente e vive passando dificuldade, luta, tribulações, e temos que ter cuidado com isso, embora Deus pode, se Ele quiser, como eu disse, lhe prosperar, mas vai vir outros problemas e dificuldades, se Deus lhe der recursos dessa terra. Tem inveja, tem outras lutas, outras dificuldades aí que vão aparecer. Então, a providência de Deus está com o seu povo, e nada pode impedir. Questões políticas, questões de relacionamento, gente que não gosta que você é crente, que você, nesse horário, tem gente que não gosta de saber que nesse horário você está aqui na igreja. Você que tem um negócio, nesse horário as pessoas estão, às vezes, tentando lhe ligar e estão indignadas, né, porque você não atende. O mundo não gosta, o mundo odeia, resiste, muita gente pode ser que não queira, talvez, lhe contratar porque você é crente, ou qualquer outra situação, você sofra no mundo por ser um crente, dificuldades, tribulações. Mas, irmãos, nós temos a providência de Deus e contamos com a bênção de Deus sobre nós. Então, nossa vitória, nosso sucesso depende de Cristo. E segundo as Escrituras, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo, porque, claro, essa vitória é, antes de tudo, espiritual. Mas Deus cuida de nós também. Questões dessa vida, questões dessa terra. E
Se o mundo achar ruim, vai continuar achando ruim. Você é um crente, você está em Cristo, o que Deus tem para você, Ele já está no plano de Deus, a providência de Deus já está traçado, determinado no seu cuidado, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo que Deus definiu, que Ele entendeu que é bom para você, vai chegar em você. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, orar e usar responsabilidade, não, viu, irmãos? Como Jacó trabalhava e tal. Mas o que Deus tem para você vai chegar, e Ele vai usar os meios ordinários e extraordinários, porque Ele é Deus, Ele usa tanto os meios ordinários, o trabalho comum, quanto os meios extraordinários. Intervenções, milagres, ações de Deus na história e na nossa vida. E não devemos esperar a simpatia do mundo quanto a isso. Você não deve esperar que o mundo, não se iluda que o mundo vai gostar de ver que Deus está lhe abençoando, que Satanás vai gostar, de ver que você está crescendo espiritualmente, amadurecendo, enriquecendo a sua alma, ou prosperando espiritualmente, ou materialmente até. Não acho que Satanás gosta disso, que o mundo gosta. Porque a sua bênção é a bênção do reino de Deus, da igreja. É a prosperidade espiritual da igreja. A igreja, se está bem, se você está bem espiritualmente, meio a lutas que vai ter, que a gente está vendo aqui. Mas se a sua vida está progredindo, você está crescendo, no seu trabalho, isso o mundo vai odiar. Não vai gostar, não vai ver com bons olhos. Vai atribuir a coisas erradas ou qualquer outra coisa, como vimos aí no caso de Labão para com Jacó, mas você tem a bênção de Deus e ninguém pode lhe tirar isso. Então, Israel, lá no deserto, tinha que ouvir essa mensagem e lembrar disso. Israel, saindo do Egito, experimentou isso. Israel, andando no deserto, não tinha nada, era pobre, né? Morava no meio do deserto, tinha as tendas e tinha os rebanhos ali. Mas quando ele foi entrando na terra, Esaú, os edomitas não quiseram nem deixar eles entrar, beber água. Os amonitas ali, os inimigos, eles entraram numa terra onde haviam inimigos de Deus que eles tiveram que destruir. E eles tinham que ser lembrados que o que Deus tinha para eles, ninguém podia tirar. A bênção que eles tinham como servos de Deus, de estar seguindo a Deus em obediência, eles podiam confiar. Então, seja fiel, meu irmão, a Deus, creia em Deus, sirva a Deus, viva para a glória de Deus, busque experimentar o verdadeiro evangelho, aplicar na sua vida, pedir ao Senhor as graças, a comunhão particular, familiar, pública, no culto público com Deus. Adore a Deus, sirva a Deus e lembre disso. Não é que você está buscando a bênção pela bênção, mas Deus está com o seu povo e Ele se agrada em nos abençoar, em estar conosco, e mesmo também, claro, que Deus é Pai, quando erramos, e mesmo ali na disciplina, mas Ele está conosco também ali. O fato é que melhor, né, é estarmos andando de modo fiel do que estarmos sendo disciplinados por Deus, mas vai acontecer em algum momento ou outro. E aí nós vemos o que aqui? Jacó obediente, andando como um filho da luz, com boa consciência, e Deus abençoando, em meio às tribulações, é verdade, mas Deus o abençoando. A providência de Deus indo à frente, cuidando dele. E do lado de Labão, cegueira total. Do lado de Labão, um exemplo de alguém invejoso, alguém que não reconhece a bênção de Deus, até sabia da bênção de Deus, mas em vez de se alegrar com ela, buscar essa bênção, não há nenhuma mudança em Labão, mas há apenas dureza e resistência e perseguição a Jacó, e realmente um prejuízo, né, de perder ali a presença do seu genro, das suas filhas, mas principalmente foi repreendido por Deus e teve que ser refreado por Deus, e apenas ter ali aquele pacto de paz, né, com Jacó e nada mais, e seguiu a sua vida, né, e tudo mais.
mas Jacó contando com essa bênção do Senhor. Então, irmãos, confiemos nisso, independente de qualquer coisa. Seja fiel a Deus no seu trabalho, na sua vida, na sua família, cumpra a sua vocação, como marido, esposa, filho, crianças, na família. Seja temente a Deus, sirva a Deus e conte com essa bênção de Deus na sua vida, da maneira correta, bíblica. Você não vai ser frustrado, não vai ser frustrado. E até as dificuldades Deus envia para o seu bem, para lhe aperfeiçoar, para lhe dar a vitória final. Ele usa até as dificuldades e as tribulações vão cooperar para o seu bem. Você pode não entender isso hoje. Por que está tão difícil o mundo? A vida está difícil, as coisas estão mais difíceis. Não desanime, não desista. Seja fiel ao Senhor e a palavra de Deus é fiel e essas coisas vão se cumprir na sua vida. E na nossa vida também como igreja. Então, que o Senhor nos ajude a experimentar isso, né, a contar com essa bênção. Então, lute, né, trabalhe, ore, adore a Deus, sirva a Deus, faça o que está na sua mão, que é justo e lícito, e dependa de Deus. Se Ele quiser, Ele vai cuidar de todos nós, ok? Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e nos dê fé para viver nesse tempo e nos ajude e nos dê graça. Amém. Irmãos, vamos orar agradecendo pela palavra e nos preparando para participar da mesa do Senhor, que é grande bênção que nós temos, privilégio da comunhão que nós temos com o nosso Deus. Então, antes disso, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por estarmos aqui. Não somos dignos, e o Senhor nos permite ouvir a pregação, as promessas do Senhor, a tua providência, nesses textos que temos caminhado aí no livro de Gênesis. Fortalece, ó Pai, a nossa fé. Abençoa, Deus, essa igreja, cada irmão. Sabemos que vivemos em dias de grande turbulência no mundo, na família, na igreja. Grandes lutas que travamos, dificuldades, problemas, conflitos. E sabemos, ó Pai, que faz parte da nossa vida aqui nessa terra. E mesmo os crentes, mesmo aqueles que têm a Tua bênção, irão passar por essas coisas. Tem misericórdia de nós, ó Pai, principalmente porque pecamos e muitas vezes contribuímos com essas turbulências. Sabemos que Deus é soberano até mesmo sobre o nosso pecado, embora não seja o autor do pecado. E pedimos ao Senhor, Pai, tem misericórdia, nos dá arrependimento, usa, ó Pai, todas essas dificuldades para o nosso bem, crescimento na fé, santificação do Teu povo. Tem misericórdia, ó Pai. Nesse momento, diante da mesa, é uma ordenança Tua, ó Pai, um dever nosso, de separarmos tempo para o Senhor no Teu dia, para o culto, e também para a comunhão espiritual, o partir do pão. Temos a comunhão comum quando nos reunimos para refeições e outras reuniões sociais, mas aqui estamos numa comunhão espiritual, é uma comunhão de outra categoria, em torno da mesa do Senhor, do pão e do vinho. E por isso oramos ao Senhor nesse momento, ó Pai, nos dá a experimentar esse alimento, esse banquete espiritual. Nossas almas precisamos ser alimentados espiritualmente, comer e beber da carne e do sangue de Cristo, representados aqui nesses elementos. Ó Deus, que o Teu Espírito aplique as Tuas graças ao nosso coração. Usa esse momento, ó Pai, fortalece a nossa fé. Abençoa essa obediência, ó Pai. Estamos aqui em obediência ao Senhor. Abençoa, Pai, esse ato e cuida dos Teus servos, fortalece. O Senhor conhece que cada irmão está passando, ó Pai, nesse momento. Cada dificuldade, tribulação, dá livramentos aos Teus servos. Capacita-os, ó Deus, a ter fé, prudência e sabedoria. E dá vitória, ó Deus, ao Teu povo. Assim vem o Teu reino sobre nós. Nos abençoe em nome de Cristo, oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 13, e ler o texto da ceia, da instituição. Segunda Coríntios. Perdão, irmãos. 1 Coríntios 11, a partir do verso 17. Primeira Coríntios 11, a partir do verso 17, eu vou ler, os irmãos acompanham. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, mais um exemplo da turbulência que é comum à igreja. Paulo está no texto da instituição da ceia. Toda a carta de Corinto fala de problemas, de turbulência, mas ele começa, antes da instituição, dizendo que havia problemas na igreja, que naquilo que ele prescreve não vos louvava, porque havia divisões, haviam partidos, havia, na hora da refeição ágape, quem comia na frente, quem passava fome, quem estava bebendo ao ponto de se embriagar, no contexto da igreja, ou seja, usando ali do vinho em demasia, quando ele diz: e há quem tenha fome, ao passo que há também que se embriague. E ele questiona: não tem casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja. Então, além de toda aquela confusão, ainda há um desprezo pela igreja, a falta de entendimento do que é a mesa do Senhor, uma falta de discernimento e uma vergonha, menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. Então, não havia motivo de elogios, Paulo está dizendo. Não havia motivo de louvor, de elogios, porque havia problemas ali, situações, turbulências, conflitos. Mas mesmo assim, Paulo, é ordenança, ele transmite a instituição da mesa, e ele chama os irmãos ao autoexame. Então, irmãos, nesse momento, diante da ceia, é momento de comunhão espiritual, comemos do corpo e bebemos do sangue de Cristo pela fé, os elementos representam isso, é um meio de graça, somos agraciados por meio da obra do Espírito, usando este sacramento, esse rito, e é momento também de reconhecermos nossos pecados, nossa indignidade, essas situações, e buscar arrependimento, aí como Paulo cita problemas, que deve haver o autoexame, porque é algo muito sério e solene o que estamos fazendo aqui. É algo solene. O texto diz que nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor, até que Ele volte. E que aquele que come o pão, bebe o cálice indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. É um momento solene de examinar, de considerar nessas coisas. Um momento de reflexão,
de quebrantamento. Então, não tem como não dizer que é solene. O momento do culto, da adoração, de reflexão, de diante de Deus, buscar graça, nos alimentar espiritualmente, usar os meios de graça. Então, esse momento, irmãos, é um rito que Cristo deixou. Devemos participar com fé, para que não seja apenas comer um mero pão, tomar do cálice, é algo mais profundo. Cristo abençoa isso que estamos fazendo. Estamos aqui na mesa de Cristo, na mesa do Senhor. Então, é em comunhão com Jesus, mas também é uma comunhão aqui entre nós, uns com os outros. Então, peça perdão a Deus, examine-se, perdoe, se arrependa, busque ajuda para Deus, para consertar aquilo que precisa ser consertado, renovar algumas coisas, não é um mero conserto, reparo externo, mas tem que ser transformadas, e aí só Cristo, vá a Cristo, peça ajuda a Ele, examine-se o homem a si mesmo e coma. Então, examine-se e coma. Então, não é examine-se e não coma. Certo? Examine-se e come do pão e beba do cálice, mas não coma sem se examinar, sem se arrepender, sem se apropriar pela fé dessas graças, para que você não participe de modo indigno e atraia sobre si a disciplina de Deus, o que não é bom e nem proveitoso para nós e tudo mais. Então, vou chamar os irmãos que irão me auxiliar. Isvanildo não está aqui, o presbítero Romeu também de viagem, então temos o presbítero Marcos e alguns dos diáconos que estão disponíveis. Algum irmão deseja vir ajudar? Irmão diácono Emerson, nos auxiliar na distribuição dos elementos. Irmãos, vamos orar separando esses elementos do uso natural. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcos fazer esta oração. Oremos. Soberano Deus, Pai nosso, Deus eterno, levantamos os nossos olhos para contemplar a beleza da Tua santidade. Quando o Senhor nos escolheu para pregar o Evangelho, o Teu Evangelho, quando o Senhor nos escolheu para ser a luz do mundo e o sal da terra, quando o Senhor foi à cruz e fez ali um sacrifício por todos nós, para que pudéssemos ser purificados dos nossos pecados. Ó Deus querido e amado, te louvamos e te agradecemos, pedindo perdão, Senhor, pela nossa incapacidade de sermos santos, a não ser transformados pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Neste momento tão santo e agradável, nós te suplicamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que as nossas almas sejam purificadas, que esses elementos representativos do teu corpo, sangue e carne, nós possamos, Senhor Deus, fazer parte de forma condigna com a tua santa vontade. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, pois, para a tua glória eterna. Que este momento, Senhor, que vamos viver, que estamos vivendo, eles sejam eternamente, no nome de Cristo Jesus, neste nome santo, Senhor, que nós devemos viver diariamente. Guarda-nos, fortalece, Senhor, como igreja eterna, igreja redimida, igreja transformada. Purifica-nos, pois, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos então participar do primeiro elemento, o pão, representando o corpo do Senhor que foi moído, dado em nosso lugar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória
de mim. Então vamos participar desse pão que é a verdadeira comida, nos alimenta a alma, nem só do pão terreno viverá o homem, Cristo é o pão da vida, né? Ele é o maná, Deus nos deu o pão do céu, assim como Ele dá o pão diário. Então nos alimentemos nesse banquete espiritual, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, irmãos, vamos participar do segundo elemento, o vinho, representando o sangue do Senhor Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, em memória de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, do seu sangue derramado na cruz do Calvário em nosso lugar, a sua vida que nos foi dada até o fim, nós vamos então tomar e beber desta verdadeira bebida. Tomar e beber, isto é o meu sangue. Tomar e beber, isto é o meu sangue. Tomar e beber, isto é o meu sangue. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra.
tema foi omitido do segundo elemento. Vamos orar então. Vou pedir para o nosso irmão Diácono Emerson orar, agradecendo pelo momento do sacramento. Amém. Oremos. Senhor, nós não temos, ó Deus, palavras para expressar as riquezas deste momento, ó Pai, que acabamos de participar. Só temos, ó Deus, a agradecer a Tua santa, gloriosa e maravilhosa graça, ó Pai, que nos dá o privilégio, ó Deus, de participar, Senhor, deste momento que não é simplesmente, ó Pai, um momento de comida e bebida simples, Senhor, mas é um verdadeiro banquete, ó Deus, é uma refeição, ó Pai, que temos diante de nós, ó Deus, no qual nós confessamos a nossa fé novamente no Cristo crucificado, no Cristo que teve seu corpo partido na cruz, seu corpo ferido na cruz, seu corpo morto na cruz por nós, que teve o seu sangue vertido na cruz do Calvário, o seu sangue derramado em favor de muitos, como diz as Sagradas Escrituras, ó Pai. E neste momento, Senhor, nós reafirmamos essa fé, meu Pai, ao tomarmos, Senhor, deste corpo para nós, ao bebermos, Senhor, deste sangue para nós, de maneira verdadeira e de maneira espiritual, meu Pai, na qual nós nos apropriamos e recebemos todas as bênçãos, Senhor, que nos foi outorgada, ó Pai, na cruz do Calvário. Nós nos apropriamos delas, Senhor, assim como nós tomamos, Senhor, da mão daqueles que nos é dado o pão, também tomamos o vinho, assim também nós nos apropriamos, ó Pai, pela fé, de todos os benefícios, ó Deus, que nos foram dados na cruz do Calvário, ó Pai. Porque, Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua graça maravilhosa, porque é somente por esta graça, ó Deus, que nós podemos, nesse ato, Senhor, o ato mais sublime de comunhão contigo, ó Pai, poder fazer parte, Senhor, desta comunhão, ó Deus, que o Senhor tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, Senhor. Nós nos tornamos, nesse momento, ó Deus, partícipe, Senhor, deste relacionamento, Senhor, da Trindade, quando nós reafirmamos a nossa fé, Senhor, ao tomar o pão, ao beber do cálice, Senhor, e com fé acreditar que o próprio Senhor nos alimenta, que o próprio Senhor nos fortalece a nossa fé. Por isso, nós te agradecemos, ó Pai, que este momento se repita todas as vezes, Senhor, cada vez mais em nossas vidas, ó Pai, até o dia em que Tu retorne e nos leve para ceiar contigo nas mansões celestiais. Por isso nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ou cântico e depois a oração final, a bênção apostólica e o tríplice amém. Fiquemos de pé novamente, irmãos. Vamos cantar mais uma vez Colossenses 1. Ele é
pois foi o agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, que tudo existe graça, cantando assim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, que tudo existe graça, cantando Senhor nosso Deus, Pai bendito, te adoramos, ó Pai, te bendizemos por estar nesta comunhão com o Senhor, em adoração, louvando o teu nome, ouvindo, ó Deus, a tua palavra, participando da mesa que o Senhor mesmo instituiu e sabendo que o Senhor abençoa, ó Pai, o teu povo, o Senhor se agrada, ó Deus, da comunhão do teu povo contigo, da adoração pública, de estarmos aqui, ó Pai, em espírito, em verdade. Toda adoração, ó Pai, toda glória a Ti, todo louvor. Venha o Teu reino sobre nós, sobre o nosso país, sobre a nossa igreja local, sobre a nossa denominação. Seja feito tão somente a Tua vontade em nossas vidas, o Teu querer, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, nos dá corações submissos a Ti, e também que usam os meios, possamos orar, trabalhar, confiando na Tua bênção, no Teu cuidado. Abençoa, Pai, essa semana, as atividades da semana, cada família, cada trabalho. Concede graça, dá-nos sabedoria, nos dá a vencer aquilo que tem atrapalhado nosso progresso, nosso avanço, qualquer impedimento, qualquer ação da carne, de Satanás e do mundo, que tem se levantado contra o progresso do Teu povo, que o Senhor esteja nos dando vitória, ó Pai, dando ao Teu povo vencer essas dificuldades e podendo, então, experimentar a Tua bênção e aquilo que ouvimos na mensagem. E não deixe, ó Deus, também aqueles que têm passado tribulações desanimar. Ó Deus, oramos por aqueles irmãos que têm sofrido em alguma situação de saúde, problemas no trabalho, relacionamentos. Tem misericórdia, ó Pai, não permita que a incredulidade, qualquer tipo de outro sentimento venha se apoderar, ó Deus, de nós. Nos dá a entender, ó Deus, que esse é o caminho que o Senhor tem para nós e que contamos com o Teu cuidado, com a Tua bênção, que cada um possa enfrentar as lutas e vencer com a Tua ajuda. Nos dá uma semana abençoada, ó Pai. Toma o nosso país, as autoridades, governa esses corações, usa cada um com o Teu propósito e abençoa, Pai, cada um de nós como cidadãos, como servos Teus e cada um dos Teus filhos, especialmente, dos irmãos em Cristo, nosso presbitério e todos os Teus servos fiéis em toda parte. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo. Nos abençoa, Pai. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra.
Irmãos, nós encerramos esse momento de serviço ao nosso Deus, de adoração. Nós não temos nos nossos registros nenhum aniversariante essa semana. Nosso cadastro ele não é completo, né? Então, se houver alguém aniversariando, algum irmão, nos lembre aí. Temos uma ficha também para ser preenchido, né, pelos novos membros e demais que não têm esse cadastro, porque lá a gente entra no sistema e ele aparece, né? Claro que o pessoal que usa rede social, às vezes a rede social ela avisa, né? Mas nem todo mundo está usando, está atento, então é necessário os irmãos lembrarem, para a gente não perder essa oportunidade de orar e parabenizar os irmãos. Irmãos, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o irmão Diácono Gabriel, ele vai dar um aviso da cesta dos alimentos, então lembrar disso. Terça-feira, 18h30, reunião de oração, quinta-feira, nosso estudo de doutrina. Eu estou trabalhando, nós trabalhamos ideologias políticas, e eu estou trabalhando sobre alguns aspectos de cosmovisão, trabalhamos o deísmo, e é um estudo ainda um pouco filosófico, como a questão das ideologias, mas é muito importante, irmãos, esse estudo, para entendermos o mundo e dialogarmos com a cultura, com o mundo ao nosso redor. Então, não é um estudo bíblico propriamente, mas fala de assuntos teológicos e nos ajuda a entender tudo que vemos, falamos, o que está acontecendo no mundo. Então, eu peço que os irmãos que puderem, participem tanto presencialmente e a transmissão também fica gravada. Os irmãos tentem acompanhar, é muito produtivo esse material aí, ok? Gabriel, depois que Gabriel der o aviso, com oração silenciosa, nos despedimos à porta. Tem chazinho hoje? Então, quem for ficar também, nós estaremos ali no salão anexo, tomando um cafezinho, um chazinho e conversando. Ok? Deus abençoe e uma boa semana a todos. Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Só um pequeno e rápido aviso referente à Cesta do Amor. Nós compramos, né, uma caixa organizadora para poder estar colocando os alimentos. Ela está ali no cantinho, mas ela vai ficar numa mesa. E já faz um tempo, né, os irmãos eles têm contribuído com a cesta, mas já faz um tempinho que nós não temos a lista, né? Nós tínhamos antes, mas acabou não tendo mais. Porém, ela já está organizada novamente. Eu não tive condições de imprimir para trazer hoje para os irmãos, mas próximo domingo ela já vai estar aqui. E qual é a finalidade dessa lista, né? Às vezes, por conta de não ter a lista, acaba que traz muitos alimentos iguais, como o feijão, por exemplo, né? Aí muita gente traz só feijão e acaba tendo muito de uma coisa e pouco de outras. Então, essa lista é uma maneira de nós organizarmos melhor a Cesta do Amor. E o irmão que tiver tendo disponibilidade, condição, quiser estar ajudando, a lista também ela é um comprometimento, né? Você vai lá, assina no feijão, ou no açúcar, ou no arroz, e todo mês você vai ter esse compromisso, né, de estar trazendo esse alimento aqui na igreja, tá bom? Então, eu não estou com a lista aqui em mãos, porém ela está no meu celular. Os irmãos que quiserem podem me procurar, ou podem procurar outro diácono, para a gente mostrar a lista e vocês verem o que vocês querem assinar, e assim vocês assinam. Semana que vem eu trago e vocês podem assinar manuscrito, né? Outra coisa, meus irmãos, nós estamos aqui para nos ajudar um ao outro, né? Então, o irmão que estiver passando por algum problema financeiro, alguma necessidade, estiver precisando, né? Lembramos que a Cesta do Amor, ela primeiro é voltada para os irmãos que congregam aqui, né? Para nós. Então, aquele irmão que estiver precisando, podem falar comigo, né, ou com algum outro diácono, ou com algum presbítero, ou com o próprio pastor, que a gente estamos aqui para nos ajudar, né, para nos amar um ao outro, a cada dia mais. E caso não tenha, né, e o irmão conheça alguém que esteja precisando, alguém que não seja cristão também, o nosso propósito é não somente levar o alimento a essa pessoa, mas poder evangelizar essa pessoa também. Então, se o irmão
conhecer alguém que esteja necessitando, nós vamos nos organizar para levar esse alimento e também levar a palavra do Senhor nesse lar, né, nessa casa. Então, essa é a minha palavra, né? Qualquer coisa, podem falar com a gente. Estamos a todo momento à disposição. Deus nos abençoe e nos conceda uma semana de paz.